Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa 13ª aula de História do Brasil, a aula de República Liberal, alguns também aí chamam de República Populista, mas é um período democrático entre ditaduras que nós vamos ter na história do Brasil. Anteriormente nós temos a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, e depois o golpe de 64 com a ditadura militar, que só vai terminar em 1985. Ou seja, é caracterizado por ser esse período democrático entre ditadores. Teremos aí 4 governos, começa aí pelo Eurico Dutra, logo após a sua eleição e o término do mandato de Getúlio Vargas. Depois do Eurico Dutra, nós temos o Juscelino Kubitschek, o Getúlio Vargas de novo, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Jânio Quadros e João Goulart. João Goulart que termina aí deposto pelo golpe de 1964. Vou começar aqui a projetar a tela com os slides e se alguém tiver alguma dúvida pode interromper e perguntar. Então vamos começar. Então, como eu havia falado, a República Liberal é esse período que vai de 1946 até 1964. Ou seja, o final da ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, até o começo da ditadura do civil-militar de 1964. Como eu havia falado, é o período democrático entre dois períodos ditatoriais, também conhecido como República Populista, devido ao intenso uso do populismo, da reforço da imagem pelos líderes, aquela propaganda, aquela busca por uma adesão muito grande e apoio das massas. Foi um período que teve uma relativa liberdade de imprensa, dos partidos políticos, de movimentos sociais, relativa durante alguns governos, quase total durante outros, principalmente durante o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek aí deu uma ampla liberdade de imprensa aí, foi atacado pela imprensa. Até o Getúlio Vargas também, aqui nesse período, ele voltou com características mais democráticas, foi eleito pelo voto democrático e sofreu severas críticas, severa oposição aí do jornalista Carlos Lacerda. A gente vai ver mais na frente que Carlos Lacerda é inimigo ferrenho de Juscelino Kubitschek nesse período aqui, mas depois, inclusive o Carlos Lacerda também era inimigo de João Goulart, e depois a gente vai ver que durante o regime militar eles vão compor uma frente ampla aí que vai reunir pessoas aí tanto de que eram a favor inicialmente do regime militar contra opositores a favor da democracia. Então, o primeiro desses presidentes é o Eurico Dutra. Na aula passada, que Eurico Dutra era o sucessor natural de Getúlio Vargas. Eurico Dutra, como foi que se deu essa ascensão de Eurico Dutra, esse aumento desse prestígio de Eurico Dutra? Pela atuação na Segunda Guerra Mundial, principalmente nas frentes de batalha europeias na Itália. Ele teve esse destaque, voltou aí para o Brasil com essa imagem, talvez até heróica, de participação na Segunda Guerra Mundial. Então, Eurico Dutra, terminando em 1945, é o candidato oficial aí, indicado por Getúlio Vargas, apoiado por Getúlio, mesmo a gente tendo visto na aula passada que o Getúlio Vargas estava naquele movimento ali, às escondidas, tramando aí, incentivando o pessoal a fazer os movimentos populares para manter e estender o seu mandato. Só que não colou, então ele deixou ocorrer eleições livremente. Então, Eurico Dutra foi eleito e permaneceu aí no mandato durante 5 anos. Eleito com apoio de políticos varguistas, do lado de Getúlio Vargas, só que durante o mandato dele, ele começa a ter uma aproximação com a UDN, a União Democrática Nacional. A gente viu que a UDN era um daqueles 4 partidos que compunham o cenário político brasileiro. E a UDN era tradicionalmente o mais
conservador, mais ligado aos valores tradicionais de Deus, pátria, família, que defendia também aí o investimento do capital estrangeiro na economia nacional e também aí aquele forte moralismo político. A gente vai ver depois que o Eurico Dutra, muitas das decisões que ele vai tomar serão por pressão da UDN, inclusive proibição de jogo do bicho, proibir o uso de loló no carnaval, etc. Desfile de biquíni, corrida de cavalo, tudo isso daí vai ter início durante o governo do Eurico Dutra, com a influência da UDN, desses valores conservadores da UDN. É durante o governo do Eurico Dutra que o nosso famoso jogo do bicho vai ser proibido, tá? Não só foi proibido, mas até hoje é ampla, talvez o jogo mais popular que exista no Brasil é o jogo do bicho, depois do futebol, né? Então, ele tem esse posicionamento também pró-Estados Unidos durante a Guerra Fria. Agora a gente está aqui nesse cenário de Guerra Fria, acabou a Segunda Guerra. A tendência de todos os países é se alinhar a algum país, ou é Estados Unidos ou é a União Soviética. Não tem ninguém neutro nessa história. Então, o Eurico Dutra, pela participação dele ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, também pela pressão da UDN, de alinhamento aos Estados Unidos, ao capital estrangeiro, ele tem um posicionamento pró-Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver que, às vezes, um posicionamento, às vezes até entreguista, meio pelego mesmo, com relação aos Estados Unidos. Ele promulga também aqui a nova Constituição Brasileira em 1946. Essa Constituição de 1946 vai valer aí até 1967, com a promulgação da Constituição durante o regime militar. Então, nós já vamos aqui para a nossa, vamos relembrar, a Constituição de 1824, a de 1891, depois da de 1891, a gente vai ter a de 1934, depois da de 1934 a gente tem a de 1937 e a de 1946, já vai para a nossa quinta Constituição. Então, a gente vê aqui que desde a queda do Império até hoje, a nossa Constituição, a de 1988, é uma das que tem se mantido aí integralmente por um longo período de tempo. Essa Constituição de 1946, ela mantém o voto secreto para maior de 18 anos, o voto secreto consolidado durante o governo de Getúlio Vargas, a era Vargas, de 1930 a 1945, para ambos os sexos, exceto para analfabetos, cabos e soldados, analfabetos e baixas patentes militares. Mandato presidencial de 5 anos, sem direito à reeleição. Reeleição só vai ser incorporado na política brasileira durante o ano de 1998, com o Fernando Henrique Cardoso, que ele vai propor uma emenda à Constituição de 1988 que permite a reeleição. A Constituição de 1988, só adianto para vocês, ela defendia um mandato presidencial de 5 anos sem reeleição. Fernando Henrique Cardoso, em 1998, ele aprova uma emenda à Constituição que transforma o mandato presidencial em 4 anos e dá direito à reeleição, tanto presidencial quanto para os cargos do executivo, prefeito, governador, etc. Tá? Mas aqui, durante esse longo período aqui, desde o começo do governo do Eurico Dutra até o final do regime militar, José Sarney e Fernando Collor, todos serão mandatos presidenciais de 5 anos. Permissão para censura também, intervenção em sindicatos. Havia permissão para censura na Constituição, mas muitos não se utilizaram. O Juscelino Kubitschek não usou de jeito nenhum. Inclusive, ele defendia aí abertamente a liberdade de imprensa. E tem até um caso teve um movimento estudantil contra ele, e que estava se tomando um rumo muito forte contra o Juscelino Kubitschek. Aí ele até foi bem claro qual a justificativa de excluir cabos e soldados do direito de votar.
Assim, não tem uma justificativa muito clara de excluir cabos e soldados do direito de votar. Mas o que é uma das que se especula que seja excluir cabos e soldados? Baixas patentes militares. São militares não graduados. E são militares de camadas populares. Então, você dá o direito de voto, de votar e de ser eleito para esses cabos e soldados, você está dando a eles um poder muito grande. Imagine só, o meio militar, ele é regido até hoje por uma hierarquia muito grande. A maioria dos que compõem o meio militar, o corpo militar, são os chamados praças, os não graduados. Ou seja, as baixas patentes, cabo, soldado e os intermediários. Então, acaba que torna-se difícil o cumprimento da hierarquia no eventual conflito e também torna-se difícil o controle deles e também para controlar também a participação política. Deu para entender? Esse é um dos motivos. Posso pesquisar outros, mas assim, um dos que eu estou lembrado é isso. Inclusive também também era o baixo clero, né? Também já era, mas agora aqui já era incluído. Padre já podia votar. Do mesmo jeito, o catolicismo segue uma hierarquia quase que militar, uma hierarquia vertical, né? O Papa, a cardeal, arcebispo, bispo, padre, do mesmo jeito, general, coronel, tenente, tenente-coronel, etc. Vai vertical. Então a tendência é que os mais baixos, os que compõem as camadas, a base, sejam negados o direito de participação política. E aqui recria o cargo de vice-presidente. Na política externa, como eu tinha falado, alinhamento com os Estados Unidos e o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, para realmente agradar aí os Estados Unidos aqui, mas quase puxação de saco dos Estados Unidos. A política interna foi marcada pela perseguição aos comunistas, a cassação do registro do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, em 1947, a cassação de todos os políticos do PCB, inclusive o Luiz Carlos Prestes. Tá? Luiz Carlos Prestes é cassado durante o governo de Eurico Dutra. Proíbe jogo do bicho, cassino, desfile de biquíni, aposta, várias outras coisas de loló no carnaval, que até então não tinha. O loló era uma droga muito comum, sempre foi muito comum no carnaval brasileiro, e foi proibido aqui durante o governo do Eurico Dutra, influenciado pelo conservadorismo do PSD, perdão, e da UDN. A gente vê aqui uma banca aqui de jogo do bicho, inclusive, só uma curiosidade assim que eu acho que talvez não vá ser muito útil para o Enem, mas já falando, o jogo do bicho ele tem uma origem na República Velha. O zoológico do Rio de Janeiro estava sofrendo uma crise econômica muito grande e o gerente de lá ele não sabia uma forma de atrair gente para frequentar o zoológico. Imagine só, estava naquela crise da República Velha, ali da década de 20. O pessoal mal tinha dinheiro para se alimentar, inflação, falta de emprego, ali a crise de 29. Então, frequentar zoológico, atividade cultural, seria uma das atividades assim, menos atrativas e menos prioritárias naquela época. Então, o movimento do zoológico do Rio de Janeiro caiu muito. Então, o que foi que o gerente de lá fez? Ele pegou o bilhete do zoológico e colocava um bicho estampado no bilhete do zoológico. E quem tivesse a sorte de ter aquele bicho, o bilhete com aquele bicho estampado, no final do dia era sorteado e a pessoa ganhava um prêmio proporcional ao que tinha apostado. E também tinha também a questão do número do bilhete. Vamos supor,
eu recebi um bilhete que vinha burro, com um burro. E o número do bilhete, vamos supor, fosse 0123. Pronto. Aí no final do dia seria sorteado o animal. E seria sorteado também a milhar, a centena e a dezena. Então, quem tivesse aquele bilhete, que tivesse o burro e que tivesse aquela milhar, seria premiado. E assim o jogo do bicho se tornou muito popular no Brasil, é um jogo genuinamente brasileiro, um jogo de azar mesmo, nacional, o nosso famoso jogo do bicho. E que foi proibido aqui durante o governo do Eurico Dutra, influenciado pelo conservadorismo do PSD e da UDN. Então, essa é a origem do jogo do bicho. A economia foi marcada por uma forte abertura ao capital estrangeiro, um incentivo à importação de produtos, principalmente dos Estados Unidos, televisão, casaco, ioiô, eletrodoméstico, e que isso consumiu muito as nossas reservas econômicas, né? A importação desses itens, assim, muitas vezes inútil. Casaco no Brasil, assim, poucos estados isso seria necessário. Televisão, principalmente porque a televisão ainda nem existia aqui nessa época do governo do Eurico Dutra. Teve também o plano SAUD, que era a sigla para saúde, alimentação, transporte e energia, ou seja, esse plano SAUD seria estruturado nesses 4 setores, desenvolver saúde, alimentação, transporte e energia, e que isso seria por meio da iniciativa privada. O governo proveria condições favoráveis para a iniciativa privada investir nesses setores e assim alavancar. Pouca coisa deu certo, a maioria deu errado. A grande ilusão aí da iniciativa privada, a grande ilusão do Estado mínimo. Depois termina o governo de Eurico Dutra, tem eleições e agora ele aí, como ele tinha prometido, voltou eleito nos braços do povo, né, no Getúlio Vargas. Então, Vargas dessa vez é eleito sem maioria no Congresso. Vargas agora ele está enfrentando aí um governo democrático. Ele não está aí mais num governo ditatorial. Então ele tem que se adaptar. Ele tenta formar uma base de apoio com políticos conservadores, tenta se misturar aí com eles, com o do PSD, do PSP, alguns progressistas do PTB, mas só que acaba não dando certo. Ele não tem uma maioria, o partido dele era o PTB, a UDN fica na oposição, ela assume essa posição aí fortemente opositora, defendendo a abertura da economia ao capital estrangeiro, forte oposição do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era da UDN, Carlos Lacerda era um jornalista muito influente na mídia brasileira, e o Carlos Lacerda desempenhou aí uma oposição muito grande a Getúlio Vargas, tanto no rádio quanto nos jornais, na mídia escrita. Foi uma segunda fase desse governo de Getúlio Vargas muito marcada pelo nacionalismo, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o atual BNDES, ele é criado aqui, a Petrobras também, fundação da Eletrobras, a Eletrobras é fundada também nesse segundo governo de Getúlio Vargas, o início da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, a aprovação em 1953 da Lei do Monopólio Estatal sobre a exploração e o refino do petróleo. Ou seja, exploração e refino de petróleo seriam monopólios do Estado. Ou seja, só quem poderia extrair petróleo e refinar seria a Petrobras, o governo brasileiro. Mas vender combustível, depois fazer vender os derivados do petróleo. Não. Aí qualquer um poderia comprar da Petrobras para poder revender. Vamos supor, a Petrobras ela tinha um monopólio da exploração e do refino. Vamos supor, só a Petrobras poderia perfurar um poço de petróleo, extrair petróleo, produzir gasolina, óleo diesel, etc. Parafina, todos os seus derivados. Mas o comércio desses derivados poderia ser feito por outras empresas. Por exemplo, a Shell lá dos Estados Unidos poderia... A Shell não é dos Estados Unidos, a Shell é da Bélgica, se eu não me engano. Poderia vir
e comprar essa gasolina da Petrobras e vender nos seus postos aqui no Brasil. Então, a comercialização desses derivados do petróleo não era exclusivo da Petrobras, era exploração e refino, o monopólio estatal. Mas, mesmo assim, teve aí uma oposição muito grande, aí, principalmente da UDN, que a UDN queria era entregar tudo, mesmo para o capital estrangeiro, desde a exploração até o refino, não ficar nada no Brasil. Então, desde essa aprovação em 1952 dessa Lei de Remessa dos Lucros, que obrigava a reinvestir 10% do lucro das empresas estrangeiras no Brasil, juntando com a fundação da Eletrobras, construção de hidrelétrica, aprovação do monopólio estatal sobre refino e exploração do petróleo, então, isso enfureceu muito a UDN, acirrou muito a disputa política interna no Brasil e fez o Getúlio Vargas se desgastar muito. Associado a isso, ele vivenciou essa crise política junto com essa oposição que ele sofria aí da UDN, devido a essa característica nacionalista dele, junto com a crise política. Acontece esse chamado atentado na Rua Toneleiro, em que Lacerda, aqui parece muito uma história recente, né? O Carlos Lacerda, ele sofre um atentado nessa rua aí e ele leva um tiro de raspão no pé. Ele sobrevive, tá? Ninguém saiu morto disso. E ele acusou esse Gregório Fortunato aqui, que era o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, de ter sido o mandante. Então, o Getúlio Vargas começa a se desgastar. Vargas perde o apoio da aeronáutica, o vice-presidente rompe com Getúlio Vargas, o vice-presidente do Vargas era o Café Filho, os militares dão um ultimato para Getúlio sair no dia 23 de agosto. Ou seja, estava uma situação insustentável para o Getúlio Vargas. Estava aquela crise política interna acirrada, já em disputa, junto com essa crise política aqui desencadeada, agravada mesmo, de estopim, com esse atentado que o Carlos Lacerda sofreu, que ele fez aí uma oposição terrível na mídia. Então, acaba que os militares vão rompendo, o vice rompe, ele vê que tem espaço para ele, então ele rompe com Getúlio Vargas. Getúlio recebe esse ultimato e o Getúlio só tinha prometido que sairia do catete morto. E em 24 de agosto, no outro dia, ele se suicidou. E só cumpriu a sua palavra. Só morto sairei do catete. E assim o fez. Aqui a carta dele de despedida. O velório dele. E aqui um trecho daquela carta do testamento dele, né? Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Eu acho que ele deve ter levado a vida toda dele pensando no dia que ele ia se matar, que ele ia morrer e escrever essa carta, porque no final desse aqui parece assim um romance. Então, Vargas se suicida, assume o seu vice, Café Filho, para terminar aí esse ano que faltava. Ele assume aí após a morte de Vargas, aproxima-se da UDN dos setores conservadores, e nas eleições que ocorrem durante esse ano aí do Café Filho, Juscelino Kubitschek e João Goulart são eleitos. Juscelino Kubitschek é eleito para presidente e João Goulart é eleito para vice. Acontece que Juscelino Kubitschek e João Goulart vencem com 36% dos votos. Vencem com a maioria, mas não é a maioria absoluta. A Constituição de 1946, ela não tinha nenhum tipo de cláusula, de artigo, que regesse essa questão de primeiro e segundo turno. Aqui não havia ainda segundo turno como há hoje em dia. Quando não se tem uma maioria absoluta de 50% mais um, existe segundo turno. Nessa época não tinha. Então, quem tirasse a maioria simples dos votos era eleito. Mas só que aqui, como o vice do Juscelino Kubitschek era o João Goulart, e João Goulart era um nome do PTB, muito ligado ao Getúlio Vargas, houve uma oposição tanto da UDN quanto de alguns setores militares
para a eleição dessa chapa. E eles se opuseram a tomar a posse do Juscelino Kubitschek. Inclusive, o Carlos Lacerda defendeu aí que Juscelino Kubitschek não tomasse posse. Ele disse que tinha que fazer de tudo para ele não ser eleito. Ele sendo eleito, que ele não tomasse posse. Ele tomando posse, que fizesse de tudo para depor. Então, a gente já vê aí um pouco do espírito golpista do Carlos Lacerda. E o candidato ao DN é esse Juarez Távora, tá? Então, o presidente em exercício, Carlos Luiz, ele tenta impedir a posse do Juscelino Kubitschek e ele é deposto. Só para a título de curiosidade, lembrando aqui, né? O Café Filho, ele rompe com Getúlio Vargas, vendo que ele tinha uma possibilidade de vir à presidência. Acontece que mal o Café Filho assume, ele sofre um AVC e fica seriamente sequelado. Então, quem assume a presidência é Carlos Luiz. Carlos Luiz era o presidente da Câmara, tá? Então, ele tenta impedir a posse do Juscelino Kubitschek e do João Goulart. Só que ele é deposto por esse general Lott, que era do lado que apoiava, que defendia que deveria seguir o rito democrático e respeitar o resultado das eleições. Então, ele é deposto e quem assume é o presidente do Senado, Nereu Ramos. Nereu Ramos decreta estado de sítio até a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart em janeiro de 1956. Então, eles tomam posse em janeiro de 1956. Juscelino Kubitschek aí com o seu plano de metas de 50 anos em 5, com o grande marco da campanha do Juscelino Kubitschek era a construção da capital, da nova capital do Brasil, o projeto Nova Cap, que na região, no Planalto Central, de forma equidistante a todas as regiões do país. Ele promoveu aí um estímulo do crescimento econômico com uma aliança entre o Estado e a iniciativa privada, aqui dando muito subsídio para a iniciativa privada, estímulo à industrialização e abertura ao capital estrangeiro. Ele aqui vai trazer concessionárias, montadoras para o Brasil, principalmente para a região do ABC Paulista. Só lembrando que isso só foi possível graças aos lançamentos da indústria de base pelo Getúlio Vargas, lá na década de 40, criando a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Construiu hidrelétricas e a construção da nova capital, Brasília, aí, que era o grande marco da campanha dele. E tudo isso a custa tanto de empréstimo externo junto ao FMI, quando não podia mais contrair empréstimos externos já para as dívidas, passou a emitir dinheiro, e emitir muito dinheiro. E aqui, ao contrário daquela inflação lá da República Velha, que era uma coisa restrita ao Rio de Janeiro, São Paulo, especulação da Bolsa de Valores, aqui é uma inflação, uma emissão de dinheiro muito maior, muito mais monumental. Por quê? Porque ali, como eu tinha falado na nossa aula passada, na aula de República Velha, mexer com bolsa de valores era algo muito limitado. Então, nem todo mundo tinha acesso. Mas aqui, essa emissão de dinheiro deles é para poder pagar operário, é para poder pagar obras públicas. Então, tá mexendo com muita mão de obra trabalhadora. Você está entregando dinheiro a muita gente. Então, tem muito dinheiro circulando. E muito dinheiro circulando, dinheiro impresso, sem corresponder a crescimento econômico, a produção, é sinônimo de inflação. Vai ter mais dinheiro circulante sem uma riqueza equivalente. Então, essa emissão de dinheiro aqui, já nessa década de 50, para a construção de Brasília, é um dos fatores que vai desencadear a hiperinflação aí, que vai ter seu auge na década de 80 e que só vai ser controlada com o Plano Real em 1994. Eleva também a dívida externa e a hiperinflação. A gente vê aqui a construção de Brasília, ali da Praça dos Três Poderes. Foi feito um concurso, o projeto do Oscar Niemeyer venceu e o Lúcio Costa
foi quem o urbanista que deu vida a Brasília. Entendam só, o Oscar Niemeyer, ele desenhou todas essas obras. Desenhou o Palácio do Planalto, o prédio do STF, a Praça dos Três Poderes, tudo. Mas, assim, ele não deu nenhuma ideia como era que ia organizar, como é que ia dispor tudo isso. Quem fez esse plano, aquele arranjo todo, foi o Lúcio Costa, que organizou tudo bem direitinho. Foi o Lúcio Costa. Aqui é a imagem aqui dos chamados candangos, a maioria imigrante nordestino, muitos do Ceará, que foram em direção a Brasília para trabalhar como operários lá, inclusive ao redor do Planalto Central, ao redor do plano piloto, surgiram as chamadas cidades satélites, onde ficavam hospedados esses operários, e que depois viraram vilas e hoje em dia viraram cidades desses trabalhadores que foram, desses chamados candangos. Né? Inclusive tem a Ceilândia, né, em homenagem ao Ceará, né? O nosso CE, a nossa sigla, CE, Ceilândia, virou Ceilândia. E aqui o Juscelino Kubitschek na inauguração, se eu não me engano, da Volkswagen no Brasil. Termina o mandato do Juscelino Kubitschek, ele entrega a Brasília pronta no dia 21 de abril de 1960. Aí no dia da morte de Tiradentes, inaugura Brasília. Termina o mandato dele, é eleito Jânio Quadros. Jânio Quadros eleito aí pelo PTN, um partido aí insignificante, não tinha nenhuma expressão política nacional, mas tinha o apoio da UDN. A UDN estava desgastada. Desgastada, o Luiz Carlos Lacerda também estava desgastado, então não tinha um nome que colocasse. Então eles acharam essa figura caricata aqui, esse cara que colocava aqui uma vassoura, que dizia que ia combater a corrupção. Eles acharam essa figura caricata e resolveram apoiar. Então, apoiaram ele na expectativa de que chegariam ao poder também, que seriam agraciados com cargos e com influência política. Então, o Jânio Quadros é eleito com o apoio da UDN e o João Goulart é eleito vice-presidente. Olha só que coisa horrível. O candidato indicado à presidência pelo Juscelino Kubitschek era o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes não ganhou para presidente, mas o João Goulart, que era vice do Juscelino Kubitschek, foi reeleito, o vice poderia ser reeleito, foi reeleito para vice. Ou seja, o presidente era de uma vertente política e o vice era de outra. Então a gente vai ver que isso daqui vai ser motivo de muito conflito político durante o governo do João Goulart. Então ele era uma pessoa carismática, excêntrico, conservador, populista, uma linguagem extremamente rebuscada, tinha uns discursos aí muito moralistas de varrer a corrupção, etc. Muito parecido com os discursos atuais. Baseava suas campanhas na sua imagem, na sua personalidade, um personalismo muito forte, não ligava a partidos políticos e prometia varrer a corrupção, né? Menos Brasília e mais Brasil. A política externa, ele pretendia conquistar novos mercados consumidores, ele queria pregar essa imagem de independência, que não queria ser só do lado dos Estados Unidos, e queria até manter uma certa neutralidade, pretendia conquistar novos mercados consumidores, tanto é que ele reatou reações diplomáticas com a União Soviética e com a China. Recusou apoio às invasões dos Estados Unidos, principalmente no Vietnã, e isso gerou aí uma dúvida. Será que o Jânio Quadros é um cara conservador? Poxa, principalmente do lado da UDN. A gente elegeu o Jânio Quadros, um cara conservador, cidadão de bem, defensor da família, da moral e dos bons costumes, e agora está reatando relações diplomáticas com a União Soviética, com a China, condecorando Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores condecorações que existe no Brasil. Então,
começou já a surgir um movimento de hostilidade ao Jânio Quadros por essa política ambígua dele, que não se colocava, não se posicionava aí do lado de ninguém. Principalmente nesse contexto de Guerra Fria, que existia essa polarização muito grande de Estados Unidos e União Soviética. Você não podia estar no meio. A política interna agravou o endividamento externo, a inflação. Para tentar conter essa inflação, corte de gastos públicos, medidas polêmicas de proibição de biquínis em desfiles, proibição de rinhas de galo, corrida de cavalo em dias úteis e o uso de lança-perfume no carnaval. Eu tinha falado que era o Eurico Dutra. Perdão, eu errei. Foi o Jânio Quadros. O Eurico Dutra proibiu o jogo do bicho. E assim, essa carta de renúncia dele, ninguém sabe assim o que realmente motivou. Se ele queria dar um golpe e ter mais poderes, por exemplo, lançar a seguinte estratégia: eu vou mandar uma carta de renúncia, mas tentando barganhar alguma coisa do Congresso. O Congresso recusar aquela carta e em troca, não, pegue mais poder, governe por medidas provisórias. Acha-se que tenha sido isso, né? Ele disse que tinha essas forças ocultas conspirando contra ele. Mas eu só sei que essa carta dele colou e o Congresso aceitou a renúncia dele. Ninguém sabe qual era a real intenção dele com essa carta de renúncia. Mas só sabe que o Congresso aceitou. O Congresso aceitando, ele renuncia. Então, quem assume é o seu vice, João Goulart. O problema, João Goulart era ligado a Getúlio Vargas. Inclusive, há quem diga que o suicídio do Getúlio Vargas, ele adiou em 10 anos o golpe militar de 64. O que aconteceria em 1954 só aconteceu em 1964. A morte do Vargas, a comoção que gerou e depois o desenrolar político disso, adiou em 10 anos o golpe militar. Sabia-se que, claramente, o João Goulart era varguista, era do lado do Getúlio Vargas. Ele assume em meio a essa crise gerada pela renúncia do Jânio Quadros, após o Congresso aprovar essa emenda constitucional que implementava o parlamentarismo no Brasil. Ou seja, devido a essa desconfiança em relação ao João Goulart, por ele ser um aliado antigo de Getúlio Vargas, ser do PTB, a UDN, que tinha maioria no Congresso, junto com o PTN, eles resolveram aprovar uma emenda parlamentar instituindo o parlamentarismo no Brasil. Ou seja, o presidente, a partir daquele momento, ele seria só chefe de Estado. Ele seria só uma figura decorativa, igual a alguns monarcas. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, na Inglaterra. E quem, de fato, governaria seria o primeiro-ministro. Justamente devido a essas desconfianças dos setores conservadores, porque ele era eleito político do Getúlio Vargas. Então foi aprovada essa emenda que implementou o parlamentarismo, e o governo do João Goulart ele vai ser dividido em duas fases: a fase parlamentarista e a fase presidencialista. Só recapitulando, qual a diferença do parlamentarismo para o presidencialismo? Parlamentarismo, ele pode estar tanto numa monarquia quanto numa república. Pode ser uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista. O que é que vai diferir? Vai ter uma divisão clara entre chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado vai ser a figura representativa do país. Vai sancionar as leis, vai representar o país fora, vai inaugurar obras, etc. Vai incorporar a figura do Estado, chefe de Estado. O chefe de governo vai ser quem, de fato, vai administrar a política interna. Vai ser aquele, o partido que tem o maior número de candidatos, que vai ser indicado para compor o corpo de ministros. Vai ser a chefia daqueles ministros, vai ser o chamado primeiro-ministro, como ocorre na Inglaterra. Só que na Inglaterra, o chefe de Estado é o monarca, é a monarca, a rainha Elizabeth II. No Brasil, o chefe de Estado era o presidente eleito. Tá? Então, aqui é um presidencialismo parlamentarista. Então, o chefe de Estado era o João Goulart,
para poder realmente deixar ele aí bem isolado como uma figura decorativa representativa. E o primeiro-ministro era Tancredo Neves. Então, o João Goulart, nessa função representativa, ele começa aí uma campanha pelo Brasil para ter uma votação, um plebiscito para restaurar o presidencialismo do Brasil. Então, esse presidencialismo ele é restaurado em 1963, aí numa tentativa aí tanto de uma campanha muito forte por parte do João Goulart, quanto o Brasil já mergulhado numa crise política, crise econômica e inflação, eles achavam que restituir o presidencialismo seria a solução. Então é restituído o presidencialismo e só restava mais um ano para o João Goulart. Vejam só aí que como foi uma viagem muito grande esse golpe de 64, essa conspiração comunista que tinha, que achavam que justificou o, a tomada do poder pelos militares. Então, nessa fase presidencialista, ele tenta renegociar a dívida externa e implementar as reformas de base. Ou seja, em um ano, o risco que o João Goulart representava aí, teoricamente, para esses setores mais conservadores. E com as reformas de base. Voto para analfabetos, limitação da remessa de lucros de empresas estrangeiras, ou seja, o Getúlio Vargas obrigava a investir 10% no país dos lucros. Ele queria obrigar a investir 25%. Imposto sobre grandes fortunas, inclusive acontece nos Estados Unidos, imposto sobre grandes fortunas, no Brasil não tem até hoje. Desapropriação de terras em margens de rodovias federais para reforma agrária, certo? Mas essas terras desapropriadas, terras improdutivas, terras à margem de rodovias, terras geralmente terras devolutas do Estado. Ou seja, nada que representasse um grande risco aí a nenhum latifundiário. Mas eu sei que isso foi a grande justificativa aí que isso daqui eles viam uma ameaça muito comunista em colocar voto para analfabeto, taxar a grande fortuna, desapropriar a terra não produtiva para reforma agrária. Então, criou-se aí uma forte oposição a essas reformas de base, esse foi esse terror comunista todo. Em 13 de março teve o comício dele anunciando a reforma de base no Rio de Janeiro. No dia 19 já teve essa marcha da família com Deus pela liberdade, pedindo aos militares aí a intervenção, a tomada do poder para proteger as famílias, defender os brasileiros do comunismo. E no dia 31 de março de 1964 começou aí o movimento militar para a tomada do poder, o chamado golpe militar. Esse golpe militar, o que foi que aconteceu? João Goulart estava viajando, estava no Rio Grande do Sul, perdão, com o seu cunhado, o Brizola, Leonel Brizola. Ele estava lá e o presidente da Câmara não achou ou justificou que ele estava no lugar certo e não sabido. Ninguém achava ele. Então, não achando o presidente, isso daí até hoje é um crime, que isso daí pode ser motivo de impeachment. O presidente não estando, não conseguiu ser localizado, o que depois se comprovou como se foi uma mentira. Inclusive, Tancredo Neves disse depois. Tem vários senadores hoje em dia que até hoje não estão vivos que isso foi uma grande mentira. Que ninguém conseguia localizar o paradeiro de João Goulart, que ele tinha fugido, mas ele não tinha fugido. Ele estava no Brasil, estava na casa do Brizola. Só sei que, com base nisso, usando essa justificativa, o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, ele declara vaga à presidência da República e assume o cargo. Ele é empossado na presidência. Aqui, ó, fugiu Goulart e democracia está sendo restabelecida. Olha só quem é aqui, ó. Nossa velha conhecida já. E o que hoje está sofrendo tanto, né? Aqui a foto da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, né? Parece até as fotos de hoje, né? Só que em preto e branco. E aqui termina a nossa aula de hoje. Aqui só reforçando. Pronto. Então, o golpe militar, ele é arquitetado desse jeito.
eles veem que tem espaço para isso. Tem essa marcha da família com Deus pela Liberdade, Igreja Católica, as senhoras, Liga Eleitoral Católica. Então, tendo espaço para isso e tendo aí uma base política para isso, acontece o golpe militar. E assim acontece com apoio, com a anuência dos civis. Então, não é um regime só militar, um golpe só militar, um golpe civil-militar. Por quê? Só foi possível graças a essa abertura civil. Se não fosse aqui a anuência do Ranieri Mazzilli, né? Declarando vaga à presidência, assumindo o cargo, depois é colocada aquela junta provisória de três pessoas para poder governar, três militares, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula de regime militar. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Só alguém tem alguma dúvida? Então, a nossa próxima aula será de regime militar. Eu vou falar aqui mais um pouco sobre o final aqui da República Liberal, aqui desmiuçar mais aí o golpe militar, o golpe civil militar, e iniciar aí o regime militar propriamente dito, que eu acredito que serão necessárias aí umas 2 aulas. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.